NET Educação no Ar. Você vai conferir alguns dos assuntos que entraram em pauta no Inova Educa 3.0. Eu acho que a médio e longo prazo a mudança é obrigatória e ela vai ser radical, né? Se vai existir daqui a alguns anos uma instituição que a gente ainda possa chamar de escola, que tenha essa estrutura, que tenha esses objetivos, etc., eu acho que é preciso discutir. Tem também uma reportagem super especial. Fomos conhecer o trabalho do Instituto Bacarelli, que há 19 anos vem transformando a realidade de crianças e jovens por meio da música. Aqui, quando eles chegam aqui, eles não conhecem nada ainda, não conhecem o instrumento, né? Eles já têm uma experiência musical vivenciada anteriormente, mas o instrumento, às vezes, é o primeiro contato. E aí a gente aprende questões do instrumento, que é questão de postura, de sonoridade, de afinação. E uma coisa importante também para a vida, né? Que é a questão de escutar um ao outro, a questão do respeito, a questão da colaboração, a questão do envolvimento entre eles. Isso é muito importante e acaba contribuindo não só para a parte musical, o desenvolvimento musical de cada um deles, mas também para o desenvolvimento humano, né? Também, que é muito importante. Olá, seja bem-vindo ao NET Educação. No programa de hoje, nós vamos mostrar alguns debates que ocorreram no evento Inova Educa 3.0, realizado em São Paulo. Professores, educadores e especialistas da área discutiram as maneiras de inovar o ensino e como preparar os professores para os novos desafios. Confira! Durante 3 dias, o foco foi o ensino de qualidade. Especialistas trouxeram novidades, pontos de vista diferentes e debates sobre como repensar a atual forma de educar. O professor Eduardo Chaves, PhD em Filosofia e especialista em Inovação e Tecnologia Educacional, convidou os participantes a refletirem sobre educação, mudança e inovação. No comecinho da sua palestra, da sua explanação, o senhor disse que o impacto de tudo o que está acontecendo com relação à tecnologia é quase nulo. Por que isso? Bom, porque em termos de resultados, em termos de melhoria da qualidade da educação, em termos de mais gente preparada para viver suas vidas e, digamos, transformar seus sonhos em realidade, os resultados são quase nulos. Obviamente, você tem escolas hoje cheias de tecnologia, você tem professores que sabem manipular, manejar tecnicamente a tecnologia, coisas que a gente não tinha 30, 35 anos atrás. Mas você também tem alunos que estão com a tecnologia na mão e que a usam muito mais competentemente do ponto de vista de seus interesses, daquilo que eles querem fazer, do que os professores são capazes de fazer, porque eles são, de certo modo, cerceados pela estrutura escolar, pelos programas que são montados, pelas diretrizes curriculares de várias formas. A professora Thalita Moreto, mestranda em Educação e Tecnologias Digitais, levou ao encontro o debate sobre o uso de celulares dentro da sala de aula. O uso do celular dentro da sala de aula é possível? É possível, mas é necessário ter um planejamento pedagógico para isso. E cada professor vai fazer o planejamento de acordo com o perfil da turma, né, com os resultados que ele pretende alcançar, né, o que a disciplina está propondo, que tipo de atividade que ele quer fazer e, principalmente, né, antes de colocar qualquer tipo de tecnologia, principalmente celular, o professor deve conhecer o aparelho. Então, ele deve estar adaptado ao aparelho, conhecer suas funcionalidades, saber como utilizar, a partir daí fazer um planejamento daquilo, fazer um planejamento com aquilo que o aparelho oferece e para poder passar tudo isso para o aluno para fazer isso de uma forma organizada. Porque se o professor não tem esse conhecimento prévio, não tem esse planejamento, ele não vai conseguir conduzir de forma efetiva esse tipo de atividade. E nem os alunos vão entender, né? E os alunos, principalmente, o principal assim, para o sucesso da atividade, os alunos precisam compreender o que o professor deseja com aquilo. O celular não foi feito para ser usado na educação, né?
primeiro ponto, né? Ele foi feito para entretenimento. Então, o que a gente faz é para entretenimento e para comunicação, né? Começou com comunicação, depois foi para entretenimento junto. Então, o que a gente faz é o uso correto. Ele não foi feito um celular para ser usado na educação. Então, a gente adapta isso. É isso que está sendo que acontece. Existem aplicativos próprios de algum conteúdo em específico. Daí o professor pode usar esses aplicativos, mas daí depende de cada aluno ter o aplicativo. No caso, se você pegar o celular do jeito que ele está, você pode usar muito a questão da imagem, que foi o que a gente trabalhou, porque a matemática ela é muito visual, e a calculadora para ajudar nos cálculos, e muita gravação de áudio. Por quê? Quando você está fazendo cálculos e quando você vai pesquisar, encontrar informações para a resolução de um cálculo, você gravar aquilo que você está investigando vai ajudar muito na resolução daquele cálculo que você está investigando, né? Aquela situação, problema. E a imagem, né, na matemática, ela é muito importante pela essa questão que nem eu dei o exemplo da geometria, né, das figuras geométricas, de você saber identificar o que é um quadrado, o que é um retângulo, e você identificar isso nos espaços. Então a gente explorou a matemática nesse sentido do visual, né, porque é o que mais está ali presente nos conteúdos da matemática. Mas o professor está livre para usar da forma que ele achar que se enquadra naquela proposta dele. Existem inúmeros aplicativos que atendem muito bem assim, a todos os professores, não só aplicativos, como também sites que disponibilizam jogos matemáticos, mesmo atividades matemáticas que você pode baixar para o celular ou para um tablet e utilizar em sala de aula. Então depende também do professor ter vontade de pesquisar, de ir atrás, de conhecer, né, de saber mexer de querer aprender a mexer, né, com a tecnologia. Então isso faz toda a diferença, esse interesse do professor. Para comprovar a eficácia do uso do celular como ferramenta pedagógica, Thalita realizou uma recente pesquisa que inclui o aparelho em atividades das aulas de matemática. Todas as atividades foram feitas em grupo, né? Eu acho que é muito, muito complicado hoje você querer fazer uma atividade individual. Os alunos precisam ter interação, ter essa colaboração, essa cooperação entre eles, porque assim eles também conseguem potencializar a aprendizagem. Então a gente elaborou as atividades previamente, né, claro, eu não elaborei sozinho, junto com a professora, porque ela tem o conhecimento da matemática e eu tinha como aplicar isso eu mostrei como aplicar isso com a tecnologia. Então nós elaboramos a atividade em sala de aula, ela já tinha feito uma prévia do conteúdo, os alunos também não fizeram assim da noite para o dia, ela já tinha passado, então eles já tinham esse conhecimento teórico, né, desse conteúdo. A gente elaborou essa atividade como finalização. Então, seriam as finalizações de cada conteúdo. E a ideia principal era unir essas atividades com o cotidiano. Então, a gente quis mostrar nessas atividades como que a matemática está presente no cotidiano dos alunos. Então, todas elas foram feitas fora da sala de aula, só que a gente não quis ir muito longe. Então, a gente fez dentro da escola e no entorno. Mas elas também podem ser estendidas para tarefa de casa, eles podem fazer no bairro, né? Onde eles tinham que... As situações que eram colocadas ali, eles tinham que investigar onde que elas estavam presentes. No saguão da escola, na quadra de esportes, eles podiam sair também ao redor da escola ali no bairro próximo, para eles identificarem aquelas situações ali. Então, claro, tinha algumas questões que eles tinham que cumprir ali. Eles saíam em grupos, alguns já voltavam para a sala de aula, já faziam as resoluções e mostravam para a professora. No final, com a avaliação da professora e dos próprios alunos, ela mesma, a declaração dela, que essas mesmas atividades, se fossem feitas do modo tradicional, demorariam o dobro do tempo para os alunos fazerem, e eles aprenderiam também muito mais. Então ela falou que foram muito, porque ela corrigiu, né, claro, ela teve que constatar para ver se as respostas estavam certas. Então ela falou que foram muitos poucos, assim, que erraram coisas mínimas, mas é porque tem alunos que têm uma forma de aprender diferente, ou tem mais dificuldade, né, mas assim, foram aquelas dúvidas que ela tirou dele depois, né, e deles conseguiram conduzir normalmente, mas que eles aprenderam muito mais rápido, e ela falou que sim, teria o dobro do tempo, assim, para eles conseguirem. Eduardo Chaves fez questão de destacar que a tecnologia só será bem utilizada em sala de aula com a mudança de postura dos professores. Eu acho que a médio e longo prazo a mudança é obrigatória e ela vai ser radical, né? Se vai existir daqui a alguns anos uma instituição que a gente ainda possa chamar de escola, que tenha essa estrutura, que tenha esses objetivos, etc., eu acho que é preciso discutir. Eu, pessoalmente, acho muito difícil. Eu acho que instituições, talvez tão poderosas quanto a escola,
basicamente desapareceram ou se transvestiram de outras instituições para poder sobreviver. Acho que com a escola vai acontecer isso. Quão rapidamente, eu acho difícil dizer. Acho que o Brasil é um país, a despeito de várias características que ele possa exibir em outras áreas, um país conservador. E professores são personagens conservadores, escolas são instituições conservadoras. Então, a mudança na escola acontece muito mais lentamente do que acontece, por exemplo, nos bancos, ou que acontece nas empresas comerciais, nas companhias de aviação, etc. Né? Mas ela virá, porque o preço de não vir é a escola se tornar uma instituição totalmente obsoleta, que apenas cuida de crianças, enquanto os pais fazem alguma coisa interessante. Aí vem aquela questão da quebra do paradigma ou da mudança. Está tudo inclusive que o senhor disse agora. Sim, eu acho que a gente precisa perguntar se quer quebrar o paradigma, se quer quebrar o paradigma da escola, né? Ou se quer quebrar o paradigma da educação, que envolve buscar uma educação que acontece pelos meios de interação e comunicação e acesso à informação da sociedade e não em instituições exclusivamente criadas para esse fim. Eu acho que a tendência é essa, que a sociedade se torne o ambiente, a plataforma educacional, né? E que a gente aprenda através das múltiplas interações que a gente vai ter nas redes sociais, lendo livros, vendo programas de televisão, vendo peças, trabalhando, se divertindo, fazendo múltiplas coisas que nos interessam. Segundo Thalita, o perfil dos alunos mudou e os professores também têm que mudar. Mas a questão é a mentalidade, né? Eu tenho professores, até a própria professora que trabalhou no projeto que eu conduzi, ela tem 50 anos. E a cabeça dela fala assim que ela tem uma cabeça jovem. Então, na verdade, a questão está dentro de nós. É nós estarmos preparados para a inovação e aceitar que a inovação não é só na sociedade. Não é só quando a gente está na nossa casa, nos espaços públicos, porque nesses espaços a gente convive muito bem com ela. Então, a gente também tem que aceitar que ela tem que entrar para a sala de aula, porque a formação do aluno ela é uma continuação daquela formação social e da formação familiar. Então, se a gente não adequa essa formação, a formação escolar, a gente vai acabar, a gente fala assim, perdendo os nossos alunos, né? Eles vão se perder assim de nós. A gente vai perder assim essa sensibilidade de falar com eles, essa sensibilidade de passar esse conhecimento, essa sensibilidade de ensinar da forma como eles precisam aprender. Então, é muito assim do professor estar preparado para aceitar que as coisas mudaram. Gostou do nosso programa? Quer mais conteúdo sobre educação? Então acesse o nosso portal, curta a nossa página no Facebook, segue a gente no Twitter e também o nosso canal no YouTube.